Portugal e Espanha decretaram 3 dias de luto pelas vítimas dos incêndios que mataram 40 pessoas nos dois países. A maioria das vítimas era de Portugal. Quem conta é a nossa correspondente em Lisboa, Marieta Casarré. Portugal amanheceu hoje sem focos de incêndio. No entanto, somente este ano o número de mortes já passa de 100. Em junho, 65 pessoas morreram na tragédia de Pedrógão Grande. No último domingo, Portugal registrou mais de 500 focos de incêndio, 37 mortes, 71 feridos e centenas de pessoas desalojadas. Na região espanhola da Galícia, ainda há 53 focos, mas todos controlados pelos bombeiros. Na semana passada, um relatório alertava para o perigo iminente. Com a seca extrema que afeta quase 90% do país, a previsão de um fim de semana com temperaturas acima de 30 graus Celsius e os ventos fortes causados pela passagem do furacão Ofélia, as 37 mortes registradas nos últimos dias pareciam uma tragédia anunciada. Apesar dos alertas, a Autoridade Nacional de Proteção Civil reduziu no final de setembro deste ano os meios de prevenção, incluindo o número de postos de vigilância e de bombeiros voluntários e profissionais. De acordo com especialistas, as autoridades nacionais ignoraram o alto risco de incêndios. Após essa tragédia, o primeiro-ministro português, muito criticado por alguns setores da sociedade, anunciou que vai reformular o modelo de proteção civil do país. Ao que parece, Portugal ainda tem muito a aprender no que diz respeito ao combate aos incêndios. Um modelo a ser seguido é o da Galícia, território espanhol que faz fronteira com o norte do país. A região é pioneira em equipamentos e técnicas de combate e conseguiu reduzir nos últimos anos a área queimada para menos da metade. Esses incêndios na Península Ibérica provocaram um efeito inesperado na paisagem de Londres. O céu da capital britânica ficou laranja, isso por causa da fumaça dos incêndios e também da areia do deserto do Saara, que atravessaram milhares de quilômetros trazidos pela tempestade Ofélia. A escuridão em plena tarde assustou os londrinos. A tempestade Ofélia causou a morte de 3 pessoas na Irlanda, além de derrubar árvores e provocar ondas de até 10 metros de altura. O fenômeno estava na categoria furacão até ontem. O governo diz que é a tempestade mais forte na Irlanda em mais de meio século. Ainda na Europa, uma jornalista que denunciava casos de corrupção foi morta quando o carro dela explodiu. O filho da repórter disse que ela foi assassinada com a conivência dos governantes. O fundador do site Wikileaks, Julian Assange, fez um post no Twitter e ofereceu 20 mil euros de recompensa para quem tiver informações sobre os assassinos da jornalista Daphne Caruana Galizia. Daphne tinha 53 anos e morreu na explosão do próprio carro perto de casa, em Malta. Ela ficou conhecida ao denunciar políticos do país por corrupção no escândalo Panama Papers. O caso teve repercussão mundial e revelou um esquema para esconder e lavar dinheiro usando empresas de paraísos fiscais. Daphne tinha um dos blogs mais populares de Malta, era crítica do governo e acusava o primeiro-ministro Joseph Muscat de envolvimento no escândalo. Muscat condenou o assassinato dela e disse que foi um ato de barbárie injustificável. Para o filho da jornalista, a incompetência e negligência do governo não puderam evitar a morte de Daphne. Ele disse que as autoridades são cúmplices e responsáveis pelo crime.